Boa noite a todos, meu nome é Vinícius, eu tenho 19 anos e eu estou no primeiro ano do curso de Direito aqui na Unesp. Sou francano e passei a minha vida inteira aqui nessa cidade e é interessante que eu também estou fazendo a universidade aqui. E assim como o Lê, eu sou só um estudante, então todas as perguntas que eu vou fazer aqui são genuínas e eu gostaria de saber de vocês. Aproveitando que a palestra é sobre educação, eu gostaria de perguntar para o deputado sobre o ato realizado na Unicamp em abril do ano passado, onde diversos alunos e professores infelizmente foram agredidos. Dado que esse ato foi convocado por Vossa Excelência, o deputado Guilherme Cortes, eu gostaria de saber como alguém que diz ser representante das universidades públicas pode defender um ato que acabou em violência dentro da universidade. No mais, eu gostaria de concordar com a Maísa quando ela diz que o professor tem que ter voz, que tem que ser valorizado os alunos, a educação pública, mas assim, eu não entendo, eu não sei, na verdade eu sei muitas das vezes o posicionamento de vocês, mas eu não entendo defender um governo, que nem o governo Lula, que cortou no ano passado, em 2023, R$500 bilhão da educação pública. Assim, é um negócio que, não sei vocês, mas eu não vejo como defender isso, e vocês como professores devem saber que cada centavo faz diferença na educação pública, e eu acho que a gente não deve defender um governo que corta dinheiro da educação. Do mesmo jeito que vocês falam do governo Tarcísio, a gente não pode defender governos que cortam esse dinheiro tão importante para a gente, da educação pública que é valiosa, tanto para a direita quanto para a esquerda, para todos nós. E, bem, vejo também que há 3 pré-candidatos do PSOL na mesa e o tom do evento é de pré-campanha. Como é vedado o uso de espaços públicos para campanha, o que o deputado tem a dizer sobre isso e sobre as acusações de uso de verba de gabinete dele à pré-campanha da Prefeitura de Franca? O deputado tem os gastos assim, de 40 mil do nosso dinheiro público em propaganda, eu gostaria que você falasse sobre, e também mais de 7 mil reais que foi gasto em impressão. Assim, isso daria em média 15 mil folhas de papel. Eu, de verdade, gostaria de saber, isso é verdade? Assim, você realmente gastou esse dinheiro nosso com esse tanto de papel, com impressão? E como isso virou políticas públicas, como isso voltou para a população do estado de São Paulo? E, por fim, vocês estariam dispostos a debater e trazer pessoas que divergem de vocês, como o Guto Zacarias ou o Miguel aqui do MBL Franca, para a universidade pública para debater? Ou vocês pretendem assim, só fazer palestras, reunir pessoas de esquerda que pensam como vocês? Ou vocês assim, estariam dispostos a debater política com pessoas que divergem? Muito obrigado, essas foram as minhas perguntas. Primeiro, né, que ia falar também, porque eu sou aluna, eu acho que tem esse direito. Não sei o que você defende, mas eu acredito que a gente não pode trazer para a universidade pessoas que não a valorizam. Então, se a gente for trazer pessoas divergentes, a gente tem que conversar aqui ponto. Aqueles que defendem sim educação, porque como o Lê falou, a gente tem 2 tipos de educação, né? Tem aquele que monta, que é a educação produto, que é esses que é o Guto e esses tal, as pessoas que vocês citaram, e esses aqui que a gente está realmente defendendo e discutindo. Mas vale a pena também defender o governo Lula que cortou a educação? Tá, mas quem está defendendo o governo Lula aqui? A gente está discutindo a educação, mas então não é só sobre o governo Lula. Eles mesmos estão criticando que vai cortar 5% da educação do Estado. Ué, estão criticando o Tarcísio de cortar 5%, mas o Lula quase R$500 bilhão. Ué, mas o Lula pode cortar R$500 bilhão? Gente, questão de ordem aqui, por favor. Peço para a gente poder retomar a mesa e responder a pergunta que foi feita, as perguntas, né? Muito agradáveis que foram feitas agora. E partir para as próximas perguntas, que você talvez espero que sejam um pouquinho mais pertinentes ao assunto, né? Ao tema da mesa. Obrigada. Se o pessoal da mesa quiser responder agora, depois a gente parte para as próximas. Então seguimos com as perguntas. Mais alguém quer fazer uma pergunta? A Lari? Quem quer? A Larissa. Legal. Oi, gente, boa noite. Eu sou Larissa. Primeiro, eu gostaria de agradecer todos os palestrantes de hoje. Assim, foi muito bonito. Assim, inclusive, na fala da Maísa, eu comecei a chorar. Eu não sou uma pessoa de chorar muito fácil, mas eu comecei a chorar. Eu sou de uma família que é muito ligada à educação. Inclusive, minha tia Carol, que é pedagoga, queria muito estar aqui hoje, mas infelizmente a distância não permite. E eu queria fazer uma pergunta para a professora Alessandra. Como você sabe, ultimamente, tem sido muito difícil a gente debater dentro da sala de aula sobre assuntos que têm a ver com a luta contra as opressões, né? O racismo,
a LGBTfobia, o machismo. E isso é uma coisa que me surpreende muito, né? Porque agora eu estou fazendo estágio e eu vejo como os professores têm dificuldade de falar desses assuntos em sala de aula. E por mais que a direita e muitos outros digam que esses assuntos não têm que ser falados em sala de aula, tem que ser falados em sala de aula sim. Porque além das pessoas LGBTs, negras, de todas as minorias existirem fora da escola, elas existem dentro da escola também. E a escola não é um espaço separado disso. Então, esses assuntos têm que ser debatidos sim em sala de aula, porque a gente não está formando só trabalhadores, a gente está formando seres humanos que vão atuar na nossa sociedade. Então, eu queria saber como a senhora, como uma docente que já atua há muito tempo, acha que a gente pode encontrar caminhos para contornar esses obstáculos que a gente tem hoje em dia de debater esses assuntos com os alunos, e porque a gente sabe que hoje em dia é muito difícil. Eu lembro na época, eu não estudei faz tanto tempo assim na escola, e a gente podia já debater esses assuntos, mas hoje em dia eu vejo que é muito menos. Então eu queria saber o que você acha disso. Tudo jóia, gente? Boa noite. Meu nome é Jorge, sou daqui de Franca mesmo. Já estudei em outras instituições de ensino, hoje estudo aqui, estou no 5º ano de Direito. Sou professor, fui professor da rede estadual, hoje estou apenas no município. Falo isso até com um pouco de tristeza hoje, né? É bem difícil levar essa rotina, que tanto de trabalhar amanhã à tarde e vir para a faculdade à noite, mas faço isso com bastante orgulho, né? E quando vocês falam em representatividade, as cotas da universidade pública, as pessoas que ingressam na universidade pública, elas têm sim trazido um debate muito importante e que há um tempo atrás não existia, né? E ainda tem um grupo específico que não consegue ter esse debate, não consegue participar desse debate, porque ainda a universidade pública, ainda o ensino fundamental não está adequado para a realidade. Eu falo das pessoas com deficiência, né? Hoje foi publicado um decreto do Tarcísio, né, já que ele não é ruim, mas ele publicou um decreto, né, deixando a família de crianças com deficiência a poder contratar acompanhantes terapêuticos, né? E, assim, isso é uma pontinha, é o princípio desse... A família vai poder agora contratar um acompanhante terapêutico para acompanhar o aluno. Bom, vai passar um tempo, logo já não vai ter mais professores de apoio ou cuidadores, né? Que o acompanhante terapêutico ele pode também ser um cuidador que vai ficar fora da sala de aula, né? Mas, vamos lá. Então, primeiro fala que a família pode contratar. Daqui um tempo, né, acaba invariavelmente a família vai ter que contratar para garantir o serviço, né? E, novamente, a gente vê que esse direito fundamental que a gente tem, que foi avançando, né? A Lei Brasileira de Inclusão tentou trazer isso com muita clareza e eu, no meu ponto de vista, eu vejo isso como um retrocesso, o acompanhante terapêutico ingressar na escola pública e deixar a cargo da família querer ou não o serviço público, que eu imagino que deveria ser obrigatoriedade do próprio governo, né? Então, eu estou aqui para falar das pessoas que não puderam estar aqui, não conseguiram acessar a educação, né? E tentar também saber qual é a opinião de vocês sobre o assunto, sobre o próprio decreto que foi publicado, se não me engano foi ontem ou hoje, né? Mas trazer esse debate também, jogar a luz para as pessoas que não conseguem estar aqui hoje por conta de acessibilidade e inclusão. Mais alguma pergunta, gente? Você quer perguntar? Eu não consegui chutar, não. Alô? Boa noite. Também queria, como parte do CAIS, agradecer a todos os convidados que vieram. É um grande prazer poder formar essa mesa. Ela é muito importante para conversar, principalmente com os alunos ingressantes de História, mas para todos os cursos da universidade. É uma conversa importante para a gente ter aqui dentro. E a minha pergunta é para a professora Maísa. Sobre o sistema educacional não ser favorável
e está desmobilizado ao ponto que os professores não se sentem confortáveis trabalhando nessa área, os alunos também não se sentem confortáveis frequentando o espaço da escola. E eu queria saber, na situação atual, principalmente com o novo ensino médio e com a defasagem escolar lá em cima, o que a gente, como futuros professores, podemos fazer para garantir que os alunos não queiram sair? Como a gente pode influenciar eles positivamente para continuar na escola? Beleza, vocês querem responder primeiro ou vocês querem ouvir mais perguntas aí? Responder? Acho que Pode Não, ser. deixa. Então. Eu só, eu gostaria de responder a última pergunta feita, que diz respeito ao interesse do CAI de trazer outros convidados. Então, eu vou esperar vocês falarem e depois eu respondo. Eu vou fazer algumas falas direcionadas a você, desculpa, perdão, não, Vinícius, Jorge e a Midori. Tá, então vou falar um pouco com vocês. Primeiro, com você, assim, eu acho que o que a gente está aqui não é necessariamente uma pré-campanha, tá? Por muito tempo, eu vou falar assim, eu costumo dizer que eu tenho a Maísa pesquisadora, a Maísa professora e a Maísa como pessoa, tá? Eu vou te falar como Maísa pesquisadora, que eu fiz um mestrado voltado a estudar a história de Franca e as juventudes operárias da cidade, tá? E minha primeira aula foi sobre explicar a história de Franca, né? E você, como francano, acredito que sinta, né, essa diferença entre ser um francano e estar na Unesp, né? Nós sabemos que existe uma linha que nos separa e que muitas vezes não sentimos dentro da universidade. E talvez o seu sentimento seja um pouco disso também, né? Primeiramente, ao longo do que todo, a minha pesquisa voltou-se a pensar, eu ouvia muito o PSOL é um partido que não cresce porque é um partido de professores, né? Eu, ao longo de pesquisas e tudo, porque é o partido que tem maior porcentagem de professores associados, né? E isso nos dá uma resposta, né? Então, porque é um partido onde o protagonismo, temos muitos professores e professores muito bons que são protagonistas, né? E talvez essa mesa tenha sido composta por 3 pessoas que são de um partido específico, porque talvez seja um partido que tenha comprado mais a luta em relação à educação, né? Como a gente falou, e o professor colocou muito bem, eu vivi como aluna e como professora a gestão do PSDB e do Tarcísio. Eu vivi atos de repressão, né? Essa história de educação por amor não veio do Tarcísio. Quem falou isso antes, isso eu concordo com você, da crítica ao governo federal, quem falou isso antes foi o Alckmin, em 2006, se não me engano. Ele falou também de educação por amor, né? A gente tem a crítica, assim, ao governo federal, tem muitas críticas, mas é que às vezes as críticas elas não são pertinentes a um determinado debate ou luta. Porque se você me pergunta se eu tenho muitos defeitos do PT para citar, eu digo para você, eu tenho muitos. Inclusive, quando eu estava na universidade, nós debatíamos muito com a JPT, né? A gente brigava, né? Quase saindo tapa, assim, de verdade. Não é brincadeira. A gente brigava mesmo, assim, era tom de linha, assim, com a JPT, por discordâncias, né? Mas, ao mesmo tempo, se você me pergunta se eu tenho 100 argumentos contra o governo federal, eu vou te responder que eu tenho. Que as políticas educacionais do Lula e da Dilma falharam muito.
em privilegiar muito a universidade pública, por exemplo, e democratizou a universidade pública, sim, mas não valorizou o ensino básico, por exemplo. Faltou, né? Faltou muito. Mas se você me pergunta na condição histórica, e aí vem a mais historiadora, em que a gente está, se você me pergunta se eu tivesse que escolher entre o Lula ou o Bolsonaro, entre escolher entre um partido que luta mais pela democracia ou um partido que fala sobre matar, fala sobre armas e sobre... porque eu lembro quando o Bolsonaro foi eleito e minha melhor amiga, que inclusive também é militante do pessoal que é MH, mandou uma mensagem no grupo dizendo: eu tenho medo de morrer. E muitos professores falam: eu tinha medo de vir na Unesp e alguém entrar na Unesp e sair atirando na gente pelo discurso armamentista, pelo discurso da extrema-direita. Eu tinha medo. Eu fui excluída dos grupos da família. A gente viveu isso. E eu acho que muitas vezes a gente tem que ficar do lado daquele que luta pela gente. Porque se eu trouxer aqui aquele que me prejudica, aquele que está me tacando pedra, aquele que está me batendo, porque o governo PSDB, nos anos que esteve no poder, bateu nos professores, que a gente apanhou, foi isso que aconteceu, apanhamos muito, feito cachorros, feito numa ditadura militar, porque toda vez que tinha greve do professor a gente apanhava muito, ia apanhar de borrachada, tanto que virou piada quando os PMs, quando a polícia militar, ela foi tomar vacina junto com os professores, virou uma piada, né? Porque não podia colocar os dois juntos, senão o professor ia apanhar. Olha a que nível a gente chega. Eu não acho que seja uma questão de só ter uma linha de pensamento. Eu acho que a universidade está aberta para todo mundo, mas ela tem que estar aberta para quem defende ela, não para quem ataca ela. E o discurso do Tarcísio, o discurso do Bolsonaro, o discurso das pessoas são discursos de atacar. Nós, unespianos, nós, professores, nós, historiadores. Eu acho que a sua pergunta em relação a mim, eu responderia dessa forma. Tá? A gente tem que lutar pela coletividade, e a coletividade ela é alcançada quando a gente está entre iguais. A gente consegue pensamentos críticos importantes, intelectuais, com base, né? Eu não sou filiada ao PSOL. Tenho muitos amigos do PSOL, do PT, sou mais alinhada assim à esquerda, meus amigos são, eu sou, sim. Mas quando eu falo de educação e política, não existe uma escola sem partido, nenhuma universidade sem partido. É impossível. A neutralidade não existe. É o que mais a gente fala na história. A neutralidade, se eu assumo aqui um debate neutro, vou chamar ninguém do pessoal, de ninguém, sim, de ninguém que tenha essa opinião política, ninguém que tenda para a esquerda, para a direita, para nenhum lado, eu vou estar do lado de quem está ganhando. Vou estar do lado do opressor. Vou estar do lado do Tarcísio. Vou estar do lado do Lula, do Geraldo Alckmin. Vou estar do lado deles. Por quê? Porque a neutralidade é a isenção da opinião, né? Então, eu acho que o CAIS não pensou só no pessoal, ele pensou em professores e em compor uma mesa que pelo menos me deixa acolhida, me deixa feliz. Porque se eu estivesse numa mesa com o Tarcísio, eu nem sei o que eu faria, sabe? Eu acho que eu bateria também, eu não sei. Eu jamais, eu não sou contra a violência e tudo, mas eu não sei se eu perderia o controle. Voltando agora pro... É ele que é o Jorge, né?
Jorge, meus alunos sabem, e para mim é difícil falar aqui abertamente, não é que os alunos não estão, nós estamos. Eu sou autista de suporte 1, eu tenho autismo leve, eu faço tratamento, faço medicação, e eu estou aqui. E nós estamos aqui. Eu acho que a sua pergunta foi muito interessante, porque ela mostrou uma coisa muito importante. Nós não somos vistos. Talvez até, sim, inviabilizados, né? Sobre essa questão do professor, ainda esses tempos nós tivemos um debate dentro de sala de aula, né? Sobre os professores que são professores auxiliares. Eu trabalhei como professora auxiliar durante 3 anos. É um salário muito baixo, mas ainda assim era vinculado ao Estado. Mas para conseguir ser um professor auxiliar, você precisa entrar na justiça. A família precisa entrar na justiça, pedir o laudo. Esse laudo demora muito para sair, demora muito para ser aprovado, e o professor é contratado. Essa tentativa que o Tarcísio está tentando fazer é uma tentativa de privatizar, inviabilizar e ignorar os estudantes que são PCDs dentro da escola, né? É uma tentativa de jogá-los para escanteio, mais do que eles já estão, né? É uma tentativa até agressiva e ela é até inacreditável, porque de tão cruel que ela é. Porque numa escola pública de periferia, quando eu dava aula no Panorama, por exemplo, jamais teria família que poderia pagar por um professor auxiliar. E a garantia que esse professor vai ser formado na área, que ele vai ser um professor mesmo, um professor, um pedagogo especialista na área. Então, temos um desafio muito grande. Agora, voltando a... Ai, gente, eu sou muito ruim de nome. Me doe. Eu conversei muito com os alunos e eles eu falo, o 4º ano é maravilhoso. Desculpa, porque eles são meus alunos. Se um dia vocês forem meus alunos, eu também vou falar que eu amo vocês. Mas eles me deram respostas a muitas perguntas. Por isso que eu falo que dar aula é muito legal, porque a gente aprende muito, né? Eu citei uma situação que eu gosto de dar o problema e eu gosto de obter a resposta deles, né? E eu citei uma situação, eu falei, olha, se a gente está na escola e a gente tem, por exemplo, no 9º ano, um aluno que seja um aluno trans. Dentro dessa escola, a gente tem uma instituição que é conservadora por si só. Então, professores, direção, até mesmo os alunos. E o Estado, né, que não tem políticas públicas voltadas a, por exemplo, nem de gênero, de educação sexual, de sexualidade, discussão, não tem. Isso não existe. Isso é contra tudo o que o Estado pensa. E a gente discutiu sobre isso. O que a gente faz nessa situação como professor? Eu respondo. A gente faz tudo, menos o nada. A minha palavra mais forte é o acolhimento. Eu não posso, como professora sozinha dentro de uma sala de aula, fazer uma revolução. Eu não posso, às vezes, lutar contra o professor. Porque muitas vezes isso vai ser a minha demissão. Se eu for categoria S ou se eu for categoria O, o professor simplesmente pode me expulsar da sala de aula e nunca mais me chamar para dar aula. Talvez se eu comprar essa briga eu perca meu emprego. Só que eu não preciso pensar no diretor, porque não é ele que está precisando de mim. Quem está precisando de mim é o aluno. Então é para esse aluno que eu vou olhar. É para esse aluno que eu vou pensar. Eu vou acolher ele. E mesmo que não seja da sua alçada, por exemplo, que eu não entenda nada sobre o processo de transição, que eu não entenda nada sobre isso, mas que eu pesquise, que eu vá atrás,
que eu vá atrás de políticas públicas, que eu vá conversar com o CRAS, com o CREAS, que eu saia atrás da universidade, que eu procure pessoas que representam politicamente isso, que eu vá atrás e que eu dê, mesmo que fora da escola, o acolhimento para esse aluno. Então, a minha resposta é acolher, mas nunca deixar de fazer nada, nunca ignorar o problema. Se puder, a gente revoluciona a escola, a gente quebra tudo, a gente junta um grupo de professores que concorda com você, a gente vai até o sindicato, a gente conversa com o pessoal, a gente tem esse apoio. Se não puder, jamais faça nada. Se não puder, a gente então vamos pensar em sair da escola, dar uma orientação para ele, fala, procura tal lugar, vá a tal lugar. E nesse caso em específico, se for caso de crime, por exemplo, explique os direitos para ele, né? Se você viu um caso de racismo dentro da sala de aula, explique a esse aluno que ele sofreu um crime. Olhe para a professora, para os alunos, para a direção. Se informem sobre isso. Olhem e digam, olha, isso é crime. É crime. E cobre que eles façam alguma coisa. Mas sempre se preocupe com o aluno. Se ele não quiser expor, se ele não quiser levar isso à frente, ou se o teu emprego correu um risco, tire do âmbito e acolha. Porque a educação também é um acolhimento. Eu acho que é isso, seriam as minhas contribuições. Vou passar a palavra agora para o Gui, ou para a professora Sandra. Eu vou ser muito breve. Eu vou responder principalmente a pergunta educadamente feita pelo Vinícius, que eu também vou responder com toda a educação. Primeiro, quem dera eu tivesse poder de convocar sozinho qualquer coisa. Mas eu acredito que o ato a qual você se referia era um ato que aconteceu no ano passado, durante a realização de uma feira do governo de Israel, com a Unicamp. E hoje, num debate do curso de História, inclusive, em que a gente vê que a Palestina já vive mais de 30 mil pessoas mortas, das quais só apenas 13 mil dessas pessoas são crianças inocentes, e que esse não é um processo, como a gente tem vários historiadores aqui que podem atestar, que começou no último ano, mas que na verdade é um processo que se estende desde 1948, se não antes. Eu acho que não é papel da universidade pública, nem da Unesp, nem da Unicamp, nem de nenhuma universidade, colaborar com o apartheid. Vocês vão aprender no curso de História que o apartheid na África do Sul só terminou quando a comunidade internacional promoveu o boicote econômico, diplomático, político e científico contra um regime de injustiça muito parecido com o que acontece hoje em Israel. Mas lamento qualquer forma de violência que tenha acontecido, embora reconheça o movimento que ocorreu. Eu fico feliz que você me deu a oportunidade de falar sobre isso que foi veiculado, sobre os gastos, sobre a impressão. É uma coisa muito simples chamada folheto, panfleto, que a gente fala muito com os parlamentares. Quando você vota no seu parlamentar, você nunca mais sabe o que ele fez. E quando a gente se propõe a fazer um mandato perto das pessoas, que se comunicam com as pessoas, não só fazendo corte de TikTok para meia dúzia de apoiador seu, incel e coisa do tipo, você precisa estar próximo das pessoas, informando o que acontece lá na Assembleia Legislativa, a 400 quilômetros de distância de Franca, do que é de interesse da população. Como, por exemplo, o fato de que um dos panfletos que a gente fez para informar, que foram muito mais, com certeza, de 15 mil, para que a gente pudesse informar para muita gente mesmo, o que estava em jogo durante o processo de privatização da Sabesp. A abertura, por parte do governo do estado de São Paulo, de 3 bilhões de reais de lucro de uma empresa lucrativa, que atende 375 cidades do estado de São Paulo, muitas das quais sequer dão lucro para a empresa, mas o governo estava negociando. E muito mais do que qualquer verba do nosso gasto do nosso gabinete para fazer essa informação chegar nas pessoas é o quanto o Tarcísio pagou de orçamento secreto para comprar voto, para privatizar a Sabesp. Foi muito mais. Então eu acho que é papel de quem está na política, sobretudo na Lesp, que é um espaço tão longe das pessoas, tão inacessível para quem é de São Paulo, pouquíssima gente acessa, né, o que acontece lá dentro.
né, que existem deputados que hoje votam, apoiam, como os deputados do MBL, por exemplo, deputados da base do governo, o tal do Guto, que você disse, que eu adoraria que ele tivesse a oportunidade de vir para a universidade pública para ver se ele aprende o que é uma universidade pública. E aprendendo o que é a universidade, talvez ele deixasse de apoiar projetos como a cobrança de mensalidade nas universidades, deixar de apoiar projetos como cortar 10 bilhões de reais da educação pública. Então, é basicamente para que essa informação possa chegar nas pessoas, sabe? Que a gente possa fazer chegar. E quando você me pergunta o que isso tem sido revertido em política pública, eu fico feliz de dizer que aqui do lado a gente conseguiu destinar 500 mil reais para que essa Unesp, onde eu me formei há poucos anos atrás, pudesse ter um bloco da pós-graduação, que daqui a uns anos vai ter, graças a esse investimento público que a gente faz priorizando a educação pública, que é só uma pequena parte dos 8 milhões e 500 mil reais de emendas parlamentares que a gente mandou para a Cidade Franca, dos mais de 10 milhões e pouco que a gente mandou para todo o estado de São Paulo. Fico feliz de ter a oportunidade de responder com respeito, fico à disposição também, porque todos os gastos são públicos, são aprovados pela Assembleia Legislativa, até porque se não fossem gastos legais com a atividade parlamentar, eles tampouco seriam cobertos pela Assembleia. E por fim, eu acredito que a universidade ela tem que ser um espaço democrático aberto para o diálogo, que todo mundo pode ter a sua possibilidade de fazer o debate aqui, discutir as suas ideias, discutir as suas propostas, que tanto centros acadêmicos, os coletivos, quanto qualquer estudante pode promover o debate. Agora, você acusa a mesa de ser composta por pré-candidatos e sugere a convocação de um outro pré-candidato a vereador da cidade para debater. Então, me parece um pouco incoerente. Eu acho que qualquer pessoa sendo pré-candidato, ela não é... Primeiro, ninguém é candidato hoje porque a gente ainda está no período da pré-campanha. Nem começou o período eleitoral porque a gente está falando de campanha eleitoral. E tão pouco num debate em que a gente discute políticas educacionais com pessoas que são professoras e que esse foi o que versou todo o debate. Isso infringe qualquer coisa. Agora, antes de ser pré-candidato a qualquer coisa, o Mauro ele foi boia fria. Ele é professor, ele é sindicalista, ele é uma pessoa que dirigiu uma escola e que tem toda a competência para vir aqui e falar. Antes de ser pré-candidato, que eu não sei quem é o terceiro que você falou, agora, antes de ser pré-candidato a qualquer coisa, a gente está aqui numa mesa com estudantes, ex-estudantes, pessoas que pesquisam, ativistas do movimento estudantil e com um deputado estadual com muito orgulho que estudou nessa universidade, que preside hoje uma frente parlamentar em defesa dessa universidade, que teve uma possibilidade de conhecer os 24 campos dessa universidade e que luta todo dia na Assembleia Legislativa para que a gente possa valorizar a Unesp. Então, o dia que a Unesp não permitir que qualquer pessoa possa vir aqui falar, aí a universidade pública vai ter deixado de cumprir o seu papel. Eu espero que todo mundo que tenha o que dizer, o que acrescentar, se encontre abraçado pela universidade, porque quem acredita em pensamento único, quem quer distorcer a informação, quem é negacionista, é a outra turma. A universidade pública é um espaço de democracia, de debate, e fico feliz de estar aqui, não como pré-candidato, como deputado, como ativista do movimento estudantil, como uma pessoa que se formou em escola pública, em faculdade pública, nessa universidade aqui, e que hoje, como parlamentar, espero poder contribuir o mínimo que seja com o debate sobre as nossas políticas educacionais, mas agradeço muito a sua presença no nosso evento. Dele, por favor, antes de você concluir a sua resposta. A primeira coisa que eu queria falar é que eu lamento muito que num dia com convidados tão especiais, que lutam muito em defesa da educação, as pessoas olhem para essa mesa e só consigam ver pré-candidatos. A gente tem muito mais aqui nessa mesa, como o Guilherme falou. E a segunda coisa que eu queria te dizer, eu sei que você chegou na Unesp esse ano, talvez você não saiba muito bem como os centros acadêmicos funcionam, mas a gente foi eleito ano passado. Uma chapa com uma carta proposta que se propunha ser ecossocialista, antirracista, feminista e anti-LGBTQIA+fobia. Então não, a gente não vai trazer convidados que não defendam o que a gente defende. Não é do nosso interesse trazer convidados da MBL para uma mesa sobre defesa da educação. Eu sinto muito. Talvez não seja o que você queria ouvir aqui, mas aqui não é o espaço, aqui não é o lugar, não é do nosso interesse e não é o que a gente defende. Então a gente não vai trazer esse tipo de convidado porque a gente se propôs a fazer justamente o contrário. É isso. Obrigada. Respondendo as questões, e da Letícia principalmente, mas Larissa, desculpa, perpassando pelas outras questões aqui também faladas, né? Como diz o título da mesa, educação é política. Isso já é uma questão problemática. Tá? Primeiro, porque no Brasil a gente não tem uma educação política.
As pessoas confundem política, a ciência política, com politicagem. Acho que esse já é uma primeira questão que tem que ser posta, né? Quando a gente fala de educação política, é nesse sentido, realmente, como a Maísa disse, o Guilherme disse, pelas lutas, né, que o professorado tem ao longo do tempo. Como professora de História da Educação, e hoje na aula do 4º ano pela manhã, que nós estamos estudando o movimento Escola Novista, desde o início do século XX, eles já propunham a defesa da escola pública, laica, obrigatória e gratuita. Ou seja, e a coeducação, né, que era a educação de meninos e meninas na mesma escola, que até então não havia. Então, ela é uma luta que ela tem mais de 100 anos. E nós não conseguimos muito disso ainda. Por exemplo, quando a gente fala em democracia, né, nós não sabemos o que é democracia, porque nós não somos um país democrático ao pé da letra, né? Passamos por inúmeras ditaduras, né? Por partidos conservadores, que a maior parte deles governam os estados brasileiros e os municípios brasileiros, né? A gente não pode se esquecer de quem elegeu o atual governador foi o interior paulista, não foi a cidade de São Paulo. Então, o interior paulista, como diz uma amiga minha, ele ainda é integralista. Ele é integralista. Aliás, o movimento integralista aqui, né, que apoiou o fascismo, foi imenso aqui no interior paulista, né? Então, nós guardamos tudo isso. Essa é a nossa história do interior paulista. Então, a gente luta para reverter essa situação, para que a gente aprenda democracia sendo democrático, né? Porque Anísio Teixeira, lá nos anos 30, já falava, a democracia ela tem que ser vivenciada. Se você não vivencia democracia, você não sabe o que é democracia, né? Então, eu acho que essa é a primeira questão e que também já responde parte da sua questão, que se a gente não tem nem isso ainda, que dirá o movimento das minorias, né? Eu penso que a gente teve uma certa progressão aí nos governos mais progressistas, mas que, infelizmente, nos últimos anos, isso foi realmente abafado, né? Principalmente pelo movimento da Escola Sem Partido, né? Que foi um movimento que a gente pensa que ele foi pequeno e que ele morreu, mas ele não morreu. É um movimento que ainda é grande, que está por detrás de vários outros acontecimentos na escola. Tem muito a ver com o fundamentalismo religioso, que é muito presente hoje, principalmente nas escolas, né? Tanto é que, felizmente, agora, nessa nova proposta do ensino médio, foi retirado o notório saber, porque você imagine quem ia ser esses professores de notório saber que iam estar nas escolas públicas, né, com toda essa questão aí que eu acabei de dizer. Então, a gente realmente está vivendo um grande retrocesso, né? Você tem uma legislação que prevê isso, que inclusive o ano passado comemorou 20 anos, né? Mas que ela é pouco realmente trabalhada, ela é pouco utilizada. E quando é utilizada, é daquela maneira muito, vamos dizer, palavras que eu vou encontrar, ela é muito, não é, vamos dizer, arcaica, infantil. É aquela coisa, vamos fazer um cartaz sobre a África.
né? Vamos cantar uma canção africana. É igual lá na educação infantil você homenagear Dia dos Pais e Dia das Mães, né? Uma coisa completamente retrógrada, porque a gente não vive mais em um ambiente daquela família nuclear, né? Família doriana. Então, quando se tem, são coisas desse sentido. É um cartaz, é uma canção, é uma coisa que não tem sentido algum saindo dali. Então, a gente precisa ter um trabalho consistente, isso precisa estar no currículo, né? Por isso que a BNCC e as políticas curriculares, elas têm que ser nesse sentido. A gente tem que lutar por um currículo mais sólido, conteudista, né? Para justamente não cair nesse tipo, né, de estudo que é apenas representativo, mas que ele realmente não é formativo. Claro. Só complementando e já fechando, para abrir para mais pessoas que queiram fazer perguntas, completando o que a professora Alessandra estava falando, eu acho que quando a gente fala sobre essa diferença entre ciência política e politicagem, é muito importante a gente entender que a politicagem, ela é pura e simplesmente feita para um palanque, né? Se a gente estivesse fazendo politicagem aqui, a gente jamais abriria para um debate, a gente jamais ouviria as pessoas, porque a politicagem não é para ouvir as pessoas, ela é para inserir um pensamento e ter aquele único pensamento, né? Sobre a fala dela, que a escola sem partido ainda existe, a gente viu aí o Nicolas Ferreira, né, que está presidindo uma sessão, eu não sei o que é, a Comissão de Educação da Câmara, onde ele foi fazer um projeto para uma moção de repúdio a um professor que tinha falado mal do Jair Bolsonaro. Isso é politicagem. Porque ele está defendendo o partido dele, ele está defendendo os interesses dele. Enquanto a gente tem criança passando fome dentro da sala de aula, falta de condição, milhões de problemas que a gente já falou aqui. Isso é, ao meu ver, politicagem. E é uma pessoa que não tem a mínima formação em educação para estar lá presidindo esse lugar, que poderia estar sendo presidido por uma pessoa que é formada, né? Eu não quero que você saia daqui com o sentimento de que foi repudiado, tá? Eu quero que você fique aberto ao debate e que você possa conversar. Inclusive, estou aqui às segundas, minha aula é aberta a qualquer pessoa que queira ver. A gente debate várias questões. Eu sei que você está no primeiro ano, eu sei que provavelmente você tem pensamentos, você tem as suas escolhas, você tem direito de falar sobre elas, tá? E a Unesp está aberta assim a isso. Eu espero que você não se sinta reprimido, não foi a intenção de ninguém aqui, mas que se sinta contemplado nas nossas respostas, tá? Porque eu acho que educação é isso, tá? Educação é aprender o tempo todo, discutir o tempo todo. E eu tenho um exemplo a dar, né, que foi quando a gente perdeu o prédio do cursinho, né? Apareceu a pá de vereador na porta do cursinho. Falando, não, vou ajudar vocês. Aí a gente falou, tá, ajudar como? Eu vou falar na câmara lá o nome de vocês, se vocês me divulgarem. Aí a gente ficou assim, mas como assim? Divulgar? Vocês ajudam aí na campanha e eu vou lá e tento liberar uma verba para vocês. A gente falou, não, mas não funciona assim, você não entende que a verba vem do Estado, que a gente é uma extensão da Unesp, que não pode ter uma verba vinda da prefeitura, como que isso justificaria isso? Isso é politicagem, sabe? O cursinho, por exemplo, nunca teve um partido, mas teve partidos específicos que sempre nos apoiaram, sabe? E eu queria dizer também que o posicionamento das pessoas marcam coisas muito importantes. E uma foto que me marcou essa semana, que também veio de uma atitude do Caís, que eu quero elogiar,
porque infelizmente são muitas árvores plantadas por causa de luto, né? E a gente teve uma homenagem a um aluno que infelizmente faleceu, que foi o André Pires. Olha na foto e vê quais professores foram na homenagem. Estava lá, professor Genário, professora Alessandra, professora Vânia. E quais professores não estavam lá? E por que não estavam? Porque não acharam importante homenagear o aluno. A gente luta com quem está do lado da gente, sabe? Eu acho que é isso. Boa parte de gente não sabe. Os cursos não sabem, mas a gente tem um curso de História que a maioria é conservador. Nosso curso de História não é da esquerda, não. Sim. Absoluta. Absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Nós tivemos professores que declararam absurdamente a votar no Bolsonaro. Nós não temos história do Oriente, nós não temos história de nada. Nós nem vemos socialismo, comunismo, a gente nem temos essa aula. A gente não chega em contemporânea ali, de verdade, tô jogando verdades. Juro, que lê lá no programa de história, a gente não chega. Aí a gente não discute. Também não entendo por quê, mas não chegamos. Várias vezes essa universidade, lutando sozinhos, né, os professores da licenciatura tiveram que brigar porque queriam tirar a licenciatura do curso de História. Porque não era importante dar aula, era importante ter bacharel, era importante ter intelectual. Professor, não. Né? E até hoje, para contratar um professor da área da educação, é um parto. Eu vejo, acompanho o professor Genário, a professora Vânia, a professora Hilda, há anos aqui, que eu entrei em 2013 nessa faculdade, tentando e lutando, né? A quem, foi a Célia Davi, que foi a diretora dessa universidade, a qual nós do cursinho brigamos muito mesmo. A gente brigava muito com ela mesmo. Deixa eu ver, tá de prova. Treta feia, tinha assembleia pública e tal. Justamente com a Márcia Pereira, também, que hoje é minha orientadora, acredito que elas não guardaram raiva, né? Mas, por exemplo, ela foi uma grande lutadora da licenciatura que nem no curso de História. Se não fosse ela, muitas vezes, com mão de ferro ali, né? Ela bem séria, não teria licenciatura mais. E agora a professora Alessandra está aqui lutando mesmo, para conseguir ter um laboratório de educação aqui dentro da universidade. Sabe? Travando uma luta atrás de FAPESP, de financiamento, disso, daquilo, para ter uma coisa que já deveria existir desde o início da universidade. A universidade nasceu pelo curso de História, que nem era História, ela era magistério, ela era Letras, né? A faculdade nasceu para criar professores. É mais velha que a própria Unesp. Sim. O nosso curso é mais velho que a própria Unesp. O nosso curso é mais velho que a Unesp. Era lá no centro. E até hoje nós não conseguimos, no curso de licenciatura, valorizar a educação e licenciatura. Sabe? Não, é uma briga. Então, assim, olha, até no lugar mais privilegiado, porque eu acredito que a Unesp seja bem mais privilegiado que as escolas públicas, a gente tem uma luta gigantesca ainda para chegar lá, né? Porque não conseguimos, estamos tentando, os professores estão aí tentando. Então, é sobre isso, sabe? É sobre os estereótipos. A gente sai, tipo, a gente é visto como o curso de História tem esse estigma, que eu não sei de onde saiu que a gente fosse de esquerda, de tudo, que só... A gente não vê nada disso na universidade, inclusive. Queria ter aula sobre comunismo, não tive. Ninguém deu, não sei. Na sua época se teve, tio B, não sei, também não, né?
Não temos. Então, mas somos atacados, muito. Ninguém ataca o direito. Porque Dom Pedro deu o título de doutor, né? A vocês do direito. Né? No Império só existia direito e medicina, né? Então, ninguém ataca o direito. Porque são juízes, são futuros intelectuais. Né? Mas o professor, coitado, e nem a gente, nem é o curso comunista da faculdade. Então, era só isso que eu queria complementar. Mesa, eu só queria confirmar se o Mauro ou o Sulei querem fazer uma fala. Pode fechar, né? Não, só para mim, para deixar a despedida aqui, quero já agradecer a moçada aí do Afronte, a moçada que está dirigindo, pelo convite. Sou pré-candidato, sim, meu amigo. 2008, 2012, 2020, 2024, uma pancada de vezes, continuarei sendo, porque eu não fujo das minhas ideias, eu não fujo dos meus ideais, porque eu não tenho medo. Eu sou forjado na luta, eu não sou de bravata, de movimento. 30 anos militando, sempre vi esses movimentos nos perturbando, e nunca vi eles fazerem nada de bom para que mudasse a realidade. Sabe por quê? Eu sou um preto ferrado da periferia, ex-boia fria, que sofri pra caramba para pagar uma faculdade. Graças ao governo Lula eu paguei. 2003, aliás, quando eu fiz a faculdade, eu não paguei o diretório acadêmico, o Creduc. Depois Lula perdoou em 2003, isso eu devo para ele, quando ele chegou no poder. Ele perdoou as dívidas, todos os alunos que eu não conseguia pagar, certo? Então, graças a ele, né? Então, tem muitas diferenças com o governo Lula, mas algumas delas têm que ser consideradas, inclusive tirar dinheiro da educação, seja qual investimento, seja qual for o governo, tem que ser contestado, tem que ser protestado, tem que ser questionado. Claro que tem que ser questionado, né? Recentemente o Lula acabou de publicar uma lei também que favorece os alunos do ensino médio para que eles garantam o final, uma poupança para que eles fiquem até o final do ensino médio, podendo estudar, pelas condições de não conseguir, ter que sair para sobreviver. Também o governo Lula, e não vamos dizer isso. É a vida. Mas eu parto de um governo da realidade minha. Entendeu? De um governo que, por exemplo, de dentro do seu gabinete, organiza a milícia. Como foi, por exemplo, o secretário de Segurança do Tarcísio, que está matando os pretos das periferias, entendeu? Que nos mata todo dia na periferia de Ribeirão Preto e qualquer outra cidade. É dessa realidade, que exclui alunos, que expulsa alunos da escola, que mantém uma escola homofóbica, transfóbica, mantém uma escola racista. É dessa realidade que eu quero tratar, é dessa realidade que eu vim fazer, tratar de educação, né? De investimento, tirar a verba da educação e assim sucessivamente. Como eu não vou entrar nas provocações, eu quero deixar este recado, que a minha intenção aqui era passar uma realidade na qual eu vivo, na escola que eu vivo, na escola que eu quero transformar para os meus netos, que os meus filhos passaram, que eu passei, que o Guilherme passou, que todo mundo aqui vive todo dia. Uma universidade pública para todos e todas. Porque se você olhar aqui, poucos pretos e pretas chegam à universidade. Por que será? Por causa desses governos de plantão e desses movimentos que sempre tiveram olhando o seu próprio umbigo e não conseguem ter uma visão social das coisas. De que nós vivemos numa sociedade extremamente excludente. E é o papel da universidade discutir isso, debater isso. E não ficar atrás de fofoquinha. Porque isso não ajuda. Provocações não ajudam no projeto social no qual nós precisamos. Então, eu parto dessa realidade de que a escola tem que ter universidade, que a universidade tem que ter investimento, que a escola tem que ter investimento, mas que atenda a todos, filhos e filhas de trabalhadores, que consiga agregar. Minha companheira daqui, de Benin, uma africana, pós-graduada, mestrada, não consegue entrar no mercado de trabalho. Por que será? Porque essa sociedade aqui não quer os pretos e pretas formados, intelectuais. Querem eles no fundo das casas, no fundo, fazendo serviço de serviçal. É essa a realidade, que nós vamos mudar essa realidade
com o MBL, sem MBL, com o PT, sem PT, com o PSOL, sem PSOL. Isso é um trabalho que tem que ser feito para mudar a sociedade. Entendeu? Então, parte dessa realidade, que a educação está pedindo socorro. Paramos de provocar a quem quer lutar pela educação, some-se àqueles que querem transformar a educação. Esse é o papel do educador, eu acho que esse é o papel da universidade e esse é o papel dos alunos e alunas que estão aqui com o objetivo de discutir um projeto educacional que possa atender a todos com igualdade, equidade e muita democracia. Então, deixo meu agradecimento a todos e todas e numa próxima oportunidade voltamos a falar de educação. Um forte abraço ao meu deputado que também mandou dinheiro para a cultura em Ribeirão Preto, mandou dinheiro para lá para o MST para discutir uma produção de produzir veneno. Sabia que existe isso em Ribeirão Preto? Tá? Lá tem um assentamento que produz comida barato para as escolas, com merendas, sem qualquer tipo de veneno, com investimento desses deputados, que aí vocês não relacionam, que a cultura é financiada por esses deputados que vocês não relacionam. Então são deputados também que têm que ser dito, olha, eu tenho um olhar social para questões que os outros que eu vejo não têm essa preocupação. Então a gente faz política e não fazemos firula e fofoca. Então eu deixo um agradecimento aqui a todos e todas. Vou ser breve, que eu sei que já tá tarde, né, gente? A gente precisa voltar para casa. Mas eu queria responder um pouquinho, Vinícius. Primeiro eu queria lamentar que dessa mesa de pessoas que foi tão produtiva, você só tenha, talvez, enxergado pré-candidatos. Porque na minha fala eu já comecei dizendo, eu estava até intimidada, estou diante de 4 pessoas que estavam no chão da sala de aula, estou de frente com 3 professores, um advogado, um estudante, que estão aqui trazendo os acúmulos de pessoas que há anos defendem a educação. E assim, eu lamento mesmo. Eu espero que tenha dado para participar da mesa e perceber o que o pessoal trouxe de contribuição dessa luta, e não como pré-candidatos. Mas é importante dizer também, tentam fazer isso todo ano eleitoral, né? A Unesp é e sempre vai ser um espaço de discutir política. E não é o momento de eleições que vai mudar isso. A Unesp nunca vai ser um espaço que vai cercear o direito de uma pessoa que é candidata de estar aqui. Claro que existem regras eleitorais, a gente nem está na pré-campanha, né? Acho que dá para você dar uma olhadinha nisso também das leis eleitorais. Mas, muito além disso, um pré-candidato não é só isso. Aqui eu estou de frente com pessoas que são um acúmulo de lutas e que estão trazendo elas aqui para contribuir com futuros professores e professoras. Então, realmente, lamento que você tenha só visto isso, mas eu te digo que até o fim do ano vai ter evento sim, com pré-candidatos na mesa. Porque a questão não é essa, a gente está fazendo um debate sobre educação e não sobre eleição. Não tem problema nenhum nisso. Tentaram por diversos momentos, inclusive enquanto eu estive em centro acadêmico, não deixar a gente trazer a Érica Hilton, o Boulos aqui em 2022, porque estavam tentando eleger o Bolsonaro. Não adianta. Essas pessoas não estão proibidas de estar no espaço da universidade pública. Então, assim, eu acho que isso é uma primeira coisa. Eu gostei que você trouxe a provocação do porquê que a gente apoia o Lula, né? Mesmo às vezes com alguns projetos que não são os mesmos que os nossos. Né? Muitas vezes o governo federal não se posiciona sobre o novo ensino médio, sobre algumas questões como essas, e a gente tem direito de divergir. Mas eu apoiei o Lula, eu não só apoiei, eu não só votei, eu panfletei pro Lula em cada rua dessa cidade, em cada caixa postal de cada rua aqui de Franca. Às vezes eu tirava o meu horário de almoço para ir fazer isso, porque a gente tinha como projeto de eleger o Lula, tirar o Bolsonaro do poder acima de tudo. Porque com esse cara no poder, que inclusive tinha que estar na cadeia agora, a gente teve uma quantidade gigante de universidades que quase se fecharam, porque tinha um criminoso no poder. Uma quantidade gigante de milhares de brasileiros mortos na pandemia por conta de negligência com a saúde pública do povo. Então foi por isso que eu panfletei pro Lula, foi por isso que a gente elegeu o Lula, porque tinha um criminoso no poder, que inclusive tinha que estar na cadeia agora. E assim, até complementando um pouco a fala do Caís, né? Por que essas pessoas estão aqui na mesa e não o Miguel? Inclusive é meu colega de sala, né? Ele estuda comigo. Eu acho que em primeiro lugar é isso. Você vai entender depois que você tiver um tempo aqui na universidade que se ela é um espaço democrático, ela também faz eleições. E o centro acadêmico é eleito com um projeto de educação. E o nosso projeto do Miguel não é o mesmo. Então, e tem outra coisa, vou te dizer.
Eu e o Miguel, a gente está na mesma sala. Nesses 4 anos de curso que a gente fez, em quantas assembleias estudantis o Miguel pisou? Em quantas paralisações em defesa da educação e em defesa da moradia estudantil ele pisou? Quando é que teve greve dos servidores, ele estava lá? Representante discente, ele nunca foi. Não está nem no departamento debatendo com o professor. Então, assim, em quantos espaços de defesa da educação, quando a gente foi para a rua para lutar contra São José, porque a gente sabia que o transporte público ineficiente na cidade afetava o estudante, o Miguel não estava lá. Então, aqui, a gente está com muito além do que pré-candidatos ou pessoas que fazem ou não fazem parte de um partido. Mas, assim, enquanto o MBL for isso que ele é, que é um projeto de ataque à universidade pública, não vai estar na mesa. Entendeu? Não de uma gestão que foi eleita exatamente para valorizar a educação. Agora, vocês têm direito de se organizar e tentar eleger uma chapa. Fica à vontade. E eu acho que é isso. As pessoas que estão aqui, elas representam uma luta. O MBL foi vaiado na última audiência pública que teve sobre saneamento básico aqui em Franca, porque era a favor da privatização da Sabesp. Foi até o Miguel que foi vaiado, inclusive. Então, assim, se há uma pessoa que não defende o saneamento básico público de qualidade na nossa cidade, que em Franca isso é um consenso, a valorização da Sabesp, você acha que a gente vai convidar essas pessoas para discutir educação pública? Então, assim, eu acho que tem um porquê da formação dessa mesa. Mas que bom que a universidade é um espaço democrático. Espero que a gente possa estar em mais debates, em mais espaços junto, para debater esses diferentes projetos de educação que a gente tem, né? Porque eles realmente são muito dicotômicos. E acho que é isso. Obrigada pela sua participação. Acho que foi super importante. Gente, já é 10h14 e tá tarde. E a gente sabe que enquanto a gente sempre tem um horário para encerrar. E a gente vai encerrar agora, não vai ter mais falas. E é isso, eu queria muito agradecer a todos os convidados da mesa, ao Mauro, a professora Alessandra, a professora Marisa, o Leo e o Guilherme. Obrigada por disponibilizar o tempo de vocês para estarem aqui. E obrigada a quem ficou até o final. E é isso, gente. Obrigada. Som.